Ok, obrigada. Bom, pessoal, retomando a nossa sessão de julgamento do dia 8 de outubro de 2020, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Continuando com a pauta, a gente vai começar pelo item 361, de relatoria do Dr. Kleber, Deodoro Pereira Torres. Ele é paradigma para o item 362. Então, vamos ao processo. Trata-se de notificação de lançamento, resultante de lançamento suplementar ITR 2009, né? O outro é 2010, processo. Muda proporcional, foi desconsiderado o valor das culturas, pastagens, foram glosadas, floresta plantada, além de desconsiderar o VTN declarado e arbitrado outro valor. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação de alega o seguinte: o contribuinte, então falecido, foi representado pelo procurador dos sucessores, que protocolizou em 30 de nove de 2003 a impugnação, exposta nessa sessão e lastreada nos documentos de folha oitava. Afirma que desde 9 de 2008, os impugnantes são legítimos sucessores do senhor Deodoro Pereira Torres, falecido em 25 de 8 de 2007, conforme os formatos de partilhas extraído do processo de inventário. A morte do fiscalizado é de conhecimento da Receita Federal, uma vez que constou nas DIAT apresentadas após a sua morte, que o mesmo era representado pelo inventariante Rafael Corrêa Torres, permanecendo na declaração apresentada após o fim do inventário e isso por erro do contador. O ex-contador do Decujos recebeu a notificação do lançamento, pois o endereço nas DIAT era de seu escritório. Consta na notificação de lançamento que o Decujos teria sido regularmente notificado da ação iniciada em 2013, para informar que era utilizado o valor do imóvel para fins de ITR 2009, quando já contavam 6 anos de seu falecimento, como se ainda fosse proprietário daquele imóvel, de forma que ninguém recebeu a notificação inicial. Diante da ausência de atendimento das solicitações, foi realizado o lançamento por arbitramento, apontando um grau mínimo de uso do imóvel utilizado como base. Eu vou inicialmente passar para o voto, para essa preliminar aí de sujeição, que ele alega que a intimação foi feita errado, né? Vamos passar aqui para o voto, que tem a aplicação de uma súmula, e se sendo acatada, então, preliminarmente, do pedido de nulidade ou insubsistência do lançamento, o recorrente alega em preliminar que o lançamento é nulo e ou insubsistente por ter sido lançado contra sujeito passivo inexistente, espólio de Deodoro, que foi convalidado por notificação anterior dirigida à pessoa inexistente, falecido Deodoro, endereçada à pessoa ilegítima para receber, ex-contador do falecido, como se tudo englobasse os recorrentes supostamente o espólio, em prejuízo do direito de defesa dos sucessores. No julgamento da impugnação, a DRJ concluiu que, de acordo com os documentos e afirmações constantes do processo, os herdeiros sucessores interessados, por meio de seu procurador, assumiram a condição de responsável pelo crédito tributário exigido nos autos, e que não há dúvida de que o imóvel registrado no NIF tal pertence aos herdeiros sucessores do Decujos. Portanto, considera ser incabível a pretendida anulação do lançamento, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Portanto, a notificação de lançamento tal de folhas 3 a 8 deve ser convalidada, conforme entendimento dado na solução de consulta número 8 de 2003, da Receita Federal. Portanto, há de se verificar a possibilidade de responsabilidade dos sucessores pelo tributo lançado em nome do falecido ou do seu espólio sucedido. Fazer uma análise aqui, de acordo com o Código Civil, a abertura da sucessão tem seu início com o evento morte. A transmissão da herança acontece logo após a morte do titular. O artigo 611 do Código de Processo Civil determina que o processo de inventário e partilha deve ser aberto dentro de 60 dias a contar da abertura da sucessão. Diz o artigo 611 do CPC. O processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou requerimento da parte. A sucessão é encerrada com a emissão do formal de partilha ou auto de partilha,
nos termos do artigo 655 do CPP. Deve ser PC, né? Não é Código de Processo Penal, não. Transitado em julgado a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem um formal de partido, o qual constará em seguinte espécie: termo de inventariante, título de herdeiros, avaliação dos bens que considera o quinhão do herdeiro, pagamento do quinhão hereditário, quitação dos impostos de sentença. Conforme a jurisprudência do CARF, só é possível... Deixa eu subir aqui, está com problema. Conforme a jurisprudência do CARF, só é possível imputar responsabilidade pelo tributo aos sucessores quando a infração já tenha sido apurada e lançada pelo fisco antes da sucessão, pois verificar-se-á se o real infrator, falecido ou espólio, foi responsabilizado, passando o crédito fiscal a constituir dívida de valor e a integrar o passivo dos sucessores, sendo que este passivo é ou deveria ser de conhecimento dos sucessores por ocasião da abertura da sucessão, assim sendo, transmitindo-se tal obrigação débito à nova pessoa. A matéria encontra-se, inclusive, com o súmula vinculante do CARF, conforme abaixo. A súmula 113, que diz: a responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. Para o presente caso, tem-se que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Para o ano de 2009, tem início em 1º de janeiro de 2009. O fato gerador do ITR de exercício 2009, com data 1º de janeiro de 2009, ocorreu em data posterior à sucessão, que foi finalizada com partilha em 24 de nove de 2008, conforme formal de partilha, as folhas 71 e 110. Portanto, de acordo com a súmula CARF 103, a notificação de lançamento não pode ser imputada aos sucessores, pois refere-se à infração de ITR imputada ao sucedido, cujo fato gerador ocorreu em data posterior à data da sucessão. Então, eu acato essa preliminar, com base na súmula CARF 113, para dar provimento ao recurso. É uma situação nova para mim, não sei. Inicialmente a gente vota essa questão, né? E aí, se for vencido, adentra no mérito, né? Isso. Eu confesso que eu também nunca me deparei com essa situação. Alguém tem algum questionamento? Doutor João. Eu sempre fico assim na situação, né, nesses questionamentos de sujeito passivo, eu sempre fico preocupado sobre quem é que se colocou na condição de sujeito passivo. A gente está falando de ITR, mais uma vez. E que se apresenta uma declaração, o contribuinte é tributo por homologação. Ele faz a declaração, ele calcula o tributo, ele se declara como contribuinte e paga lá o tributo que ele entende que deve ser pago. Ele calculou como devido. Doutor Kleber, quem fez a declaração? Foi feito em nome do espólio ou o contribuinte ainda estava vivo? Não, mas o contribuinte falecido, mas fizeram a declaração em nome do Deodoro. Não foi nem do espólio, né? Quem é Deodoro? Deodoro é o Decujo, é o cara que morreu, né? Não, o falecido, enfim, né? É o espólio. Falecido, exato. O CPF do espólio, enfim. Isso. Que era o proprietário do imóvel. Que era o proprietário do imóvel. E por que o senhor está excluindo a responsabilidade dele? Não cabe a súmula 113 nesse caso. Ele é o proprietário do imóvel? Mas mas não pode se transmitir aos sucessores nesse caso, porque a sucessão encerrou antes do fato gerador. Antes do fato gerador ou antes do lançamento? Antes do fato gerador.
A sucessão terminou em novembro de 2008, setembro de 2008, e aí é o lançamento de 2009. O fato gerador é 1º de janeiro de 2009. Então já tinha que ter sido lançado em nome dos sucessores, né? Já tinha encerrado a sucessão. É o que diz a súmula aí. Não, a súmula diz que na data da sucessão, aqui entendido pelo momento da partilha, quando o Montemor é dividido entre os herdeiros, né? A data da abertura da sucessão. Você está dizendo que em 2008 já tinha sido feita a partilha, é isso? É encerrada a sucessão. Tinha sido encerrada a sucessão? Isso. Bom, não leio os dados do processo, mas está dizendo que estava encerrada a sucessão em 2008, 2009 não poderia ter sido lançado o nome dele. Mas aí quem declarou foi o contador, como é que é isso? Quem declarou não tem aí nos autos, não. Quem declarou, mas tem a declaração, né? Mas ela alega o quê? O impugnante alega o quê? Que não fez a declaração? Eles nem tocam nessa questão da declaração, não. Eles só tocam, principalmente nessa questão que foi o lançamento foi em nome do falecido, quem foi primeiramente notificado foi o falecido, depois o espólio, quando devia ser eles, né? E depois questiona o mérito em si, mas ninguém fala nessa questão. Aqui, doutor João, só para fixar, o fato gerador do ITR do exercício de 2009, com data de 1/1 de 2009, ocorreu em data posterior à sucessão, que foi finalizada com partilha em 24/9 de 2008. O formal de partilha está nas folhas 71 a 110. Entendido, perfeitamente. Eu vou acompanhar o relator, né, nessa questão do erro de sujeição passiva. Aí, o fato gerador é 1/1 de 2009 mesmo? Do exercício 2009? E o outro é de 2010, que é mais ainda, mais para frente ainda, né? O outro é 2010. O formal, o senhor olhou direitinho e está nessa data aí, 24/9 de 2008. Pode abrir aí a primeira página, né? Na primeira página já vê. Aos 24 de setembro do ano de 2008, né, o juiz começa assim. Mas isso não é a petição, não, já é o formal mesmo. É o formal já. Tá. Então, doutor João, como voto? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Eu me reservo a estudar melhor a matéria em outra oportunidade, mas eu acompanho para fins desse julgamento. Doutor Maurício? Eu acompanho. Eu também quero me reservar ao estudo, mas eu vou acompanhar nessa ocasião. 361. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Isso. Bom, nesse caso, eu tenho certeza que se houver qualquer jurisprudência do CARF em contrário, porque eu desconheço, é uma matéria nova para mim, nesse caso vai ter recurso especial. E aí é bom que tenha, que aí a gente resolve. Mas aí foi a aplicação de uma súmula. Não tem muito para onde correr. Tá, agora o próximo item 363. Pedrita, Planejamento e Construção, do doutor Maurício. Esse, pessoal, foi o primeiro voto que eu fiz. Comecei por ele, foi o primeiro de todos, assim. É um recurso voluntário, está na folhas 631 e 644, que a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada manteve o lançamento do ITR para o ano de 2009, no valor original 95 alguma coisa. A recorrente manifestou que seria necessário prévio requerimento do ato declaratório ambiental junto ao IBAMA, em que pese haver prova suficiente nos autos de que a reserva legal estaria devidamente averbada na matrícula do imóvel antes da autuação fiscal, o que contrariaria a súmula desse Conselho, bem como no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e posição unânime do STJ. Aí, pessoal,
a questão diz respeito a crédito tributário de ITR. Eu faço a descrição dos fatos que deram causa ao lançamento ali nas folhas 4 e 5, né, faço a transcrição do que está nas folhas 4 e 5, que deve estar em verdinho aí para vocês. Né, menciono também que ele apresentou impugnação em folhas 460 a 474, tá? E a DRJ, no acordo de 14 de agosto de 2019, folhas 656, 664, negou provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal nos seguintes termos: a revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte em sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos com documentos hábeis a hipótese de erro de fato observada a legislação aplicada em cada matéria. Está em amarelinho aí para vocês. Das áreas de preservação permanente de reserva legal e cobertas por florestas nativas. Essas áreas ambientais, para fins de exclusão de terra, inclusive a área de reserva legal, quando tiver sua averbação comprovada tempestivamente junto à matrícula do imóvel, devem ser reconhecidas como interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos que seja comprovada a protocolização em tempo hábil do requerimento do respectivo ADA. Da glosa das áreas de benfeitorias de produtos vegetais, do valor das benfeitorias, do valor da terra nua, matérias não impugnadas. Por não terem sido expressamente contestados os autos, considero essas matérias não impugnadas pelo ITR 2009 nos termos da legislação vigente, impugnação improcedente e o crédito tributário mantido. Eu faço aí também, se vocês perceberem para baixo, um descritivo do que, na verdade, eu simplesmente transcrevo aquilo que foi causa de decidir, né, fundamento da decisão de primeira instância, e é o relatório. Conheço do recurso integralmente, porque ele é tempestivo e dele conheço integralmente. O mérito da questão é uma questão sumulada também, né? O mérito do caso, o presente caso tem como objeto os requisitos para a exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do ITR, ou seja, a área tributável no que se refere ao exercício 2009. Aí cito o caput do artigo 10 da Lei 9393 de 96, tá? Para a comprovação de tais áreas, a recorrente sustenta a necessidade apenas da averbação na matrícula em data anterior ao fato gerador, e com isso a aplicação ao presente caso da súmula CARF 122, de acordo com a qual a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador sobre eventual fato de apresentação do ato declaratório ambiental. Tá? No presente caso, é importante ressaltar que, de fato, houve anotação do termo de responsabilidade de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador. Nesses autos, 29 de julho de 96, não 21.996, me perdoem, de 1996, muito antes da ocorrência do fato gerador em 2009, folha 101, se vocês quiserem verificar. Né? É prescindível, portanto, a apresentação do ADA para o acatamento da área não tributável, bastando no que se refere às áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador. No presente caso, a própria Delegacia de Julgamento reconheceu tais averbações nos seguintes termos: foram apresentadas as certidões de inteiro teor dos imóveis que compõem o bem rural, objeto da autuação de folhas 484 a 518, onde é informado que o imóvel teria uma área de 648.150 metros quadrados de área gravada à margem da matrícula do imóvel como sendo de utilização limitada, averbações estas ocorridas em 23 de setembro de 96. Conforme se verifica as folhas 487, 493, 499, 504, 508, 512 e 516. Essa menção específica está às folhas 625. Então, diante disso, dou provimento ao recurso para o fim de excluir da área tributável e, consequentemente, do cálculo do ITR, a área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel. Como voto, senhores. Quero deixar registrado aqui o meu agradecimento público ao Dr. João, de quem me socorri nesse primeiro momento, assim, e ele foi muito solícito e fez a gentileza de ler o voto. Muito obrigado, doutor João. Doutor Maurício, eu tenho um questionamento, porque a área de reserva legal não foi lançada, a glosa da área de reserva legal não foi objeto de lançamento, tanto que eu entendi que no acórdão da DRJ, o motivo para não acatar essa área foi que ele estaria pedindo para fazer uma retificação do imposto de renda dele. Pelo menos foi o que eu entendi. Se for verificar aqui o demonstrativo da notificação de lançamento na folha 6, a área de reserva legal que ele declarou é 0. E se a gente admitir, embora esteja escriturado aí de forma tempestiva, essa área, a gente está promovendo uma retificação, acatando um pedido de retificação da declaração dele.
Eu fiquei com essa dúvida, porque no relatório o senhor fala que... Eu lembro de ter escutado aqui no relatório alguma coisa relacionada a pedido de retificação, que ele não comprovou esse erro, né? Não sei se tem. Está até na emenda da DRJ, revisão de ofício, erro de fato. A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos com documentos hábeis a hipótese de erro de fato observada, a legislação aplicada a cada matéria. Eu fiquei com essa dúvida. Doutor João, o senhor quer falar? Eu quero, mas agora eu vou abrir processo antes. Peraí. Doutor Maurício, eu agradeço suas palavras, mas eu não sei se ajudei tanto, porque, na verdade, o senhor já tinha o conhecimento sobre a questão da necessidade da averbação da reserva legal. Mas o só ouvir já ajuda. Sou todo ouvido. Eu concordo que a área de reserva legal herbada tempestivamente, a gente tem que aplicar a súmula CAF 122. Mas eu não concordo em retificar o imposto de renda dele. É só que não foi objeto de lançamento também, né? Inclusive a autoridade fiscal nem se manifestou em relação a isso, porque ele também não declarou. Qual o número da pauta, por favor? 363. Doutora Sheila, na impugnação dele, ele fala, no item B, devido a erros por parte da empresa contratada para assessoria, houve incoerências nas informações fornecidas à Receita Federal. Por isso, foi contratada nova empresa que elaborou o laudo de constatação, que ressalta algumas correções a serem feitas no demonstrativo acima mencionado, especialmente no que diz respeito às áreas de reserva legal, de proteção permanente e aquelas cobertas por florestas nativas. Que aqui foi objeto de lançamento o VTN, né? VTN. E área de produtos vegetais não comprovada. Foram esses dois? O que eu entendi foram esses dois fatos geradores. A gente está diante de erro de fato, e erro de fato, a solução do erro de fato é a revisão de ofício. Se não me engano, deixa eu tentar abrir aqui, o decreto de 70.235 estabelece que quem faz a revisão de ofício é a autoridade administrativa que promoveu o ato. Deixa eu abrir aqui, tem aqui o dispositivo da lei. Aqui o VTN tem aptidão, mas, salvo engano, me parece que ele não contestou algumas matérias, né, pelo que a DRJ fala. Não contestou, tem matérias não impugnadas. E as matérias não impugnadas são áreas de benfeitoria e de produtos vegetais. O laudo, ele questiona o VTN. O VTN parece que não está posto aqui para discussão, né? É isso que eu queria saber, porque foi alterado o VTN, com aptidão. Pelo que eu li do recurso voluntário lá, principalmente na parte final do pedido, ele não fala nada sobre isso. Não devolve, né? A minha dúvida é se a gente poderia estar acatando uma retificação de lançamento, né? Eu tenho botado aqui sempre no sentido de não acatar, entendeu? Porque eu também. Estamos trazendo fatos novos que deveriam ter sido verificados pela autoridade fiscalizadora, nem pela DRJ, nem pelo CARF em primeira instância, entendeu?
porque ambos estamos distantes do fato gerador da habilidade de apreciar essa prova em primeira mão, entendeu? Eu acho que tem retificação de declaração tem um caminho próprio a ser seguido, entendeu? Não é em série de recursos. Seja impugnação, seja recurso voluntário. Eu sempre concordei com o Dr. Paulo. É claro que a gente não pode retificar. Não podemos, eu vou até mais longe, não podemos decidir sobre a matéria que sequer constou do lançamento. Se ela não constou do lançamento, ela não é uma matéria controversa. Uhum. O que ele está dizendo é o seguinte, em outras palavras, devia ter declarado a reserva legal, mas não declarei. Exatamente. É isso que ele está dizendo. Então agora vamos aproveitar a minha reserva legal. Para diminuir o auto de infração. Para diminuir, quer dizer, ele não questiona a matéria lançada mesmo, mas traz um outro elemento que reduz o valor a pagar. Uhum. Exatamente, é o que eu penso. Doutora Letícia. Eu só me manifesto porque eu tenho um caso um pouco similar que vai ser julgado daqui para frente, que eu também entendi o limite dali de realmente no que está no auto de infração, só que eu o estendi nessa lógica aí das declarações, porque o próprio fiscal no auto de infração fez um relatório combatendo essas outras questões. Então, minha dúvida é, se no relatório aí do auto de infração ele tiver falado, o contribuinte tiver antes mostrado a área de reserva legal ou outra área e o fiscal refutado, enfim, eu acataria a tese do Dr. Maurício. O Wesley caiu, pessoal. Mas ele declarou zero, doutora Letícia. Como é que ele saberia? Não, nos esclarecimentos prestados no curso da ação fiscal, o contribuinte às vezes traz essas questões, às vezes elas vêm enfrentadas de fato no lançamento, entendeu? Eu já também lidei com um processo assim. Não lembro bem qual foi o resultado, mas mesmo assim eu tenderia a não apreciar a retificadora, né, porque tem uma instância própria dentro da administração tributária para verificar essas questões. Para mim também é diferente. No relatório dele, ele não toca em assunto de área de reserva legal, não. Não, e ele fala, doutora Sheila, ele fala que declarou errado na primeira vez. Vamos lá, eu acho que eu tenho a solução fácil para a situação. Artigo 147 do CTM. Lembrava que eu tinha... Parágrafo 2º. Eu lembro que eu tinha visto isso. Aí fala do lançamento, né? Estou falando lá da fase antes do contencioso. Aí fala que o lançamento é efetuado por declaração, com base nas informações do sujeito passivo, etc. Aí o parágrafo 2º diz. Aí o parágrafo 1º diz da retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, as hipóteses em que são admissíveis essas retificações. E o parágrafo 2º. Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa, que é essa do lançamento. Sempre que a gente lê a autoridade administrativa no Código Tributário, é o auditor fiscal com competência para lançar. Então diz, os erros contidos serão retificados pela autoridade administrativa a quem competir a revisão daquela declaração. Então, o auditor fiscal, quando fez a revisão da declaração, fez o lançamento, ele poderia fazer a retificação de ofício. A gente já pegou o caso aqui, inclusive, de revisão de declaração de TR, acho até que de imposto de renda, que o fiscal faz a revisão de declaração em favor do contribuinte, diante das informações que ele tem. Por exemplo, se esse contribuinte tivesse apresentado a reserva legal durante a fiscalização, olha, tem essa reserva legal que eu não declarei, poderia ter sido retificada a declaração dele lá no procedimento de revisão da declaração. Então, o Código Tributário diz quem é a autoridade competente para fazer a revisão. Eu acho que aqui é o caso de revisão, não é o caso de... Não tem litígio para a gente julgar. Aí, por essa sua linha de raciocínio, no caso que a Letícia apresentou, caberia, entendeu? Porque a autoridade competente, no seu entendimento, não acolheu os fundamentos que foram postos para ela no curso da ação fiscal. Sim, pegando esse caso como exemplo, digamos que ele tenha apresentado isso ao fiscal e o fiscal tivesse dito, não vou rever esse elemento que você está trazendo da sua declaração, não vou fazer revisão de ofício. Ele poderia dizer isso.
Aí a matéria se torna litigiosa, porque na impugnação está dizendo, não, mas eu tenho esse elemento que o fiscal não considerou e que deveria ter considerado na revisão. Aí eu entendo que deveria. É bom que a gente já está antecipando o debate da Letícia, né? Nesse caso específico, não seria nem conhecer o recurso. Ele só questiona isso? Só isso. Seria nem conhecer. Não conhecer, porque a matéria não é litigiosa, ela não fez parte do lançamento, não está na revisão da declaração dele, isso. E a gente não tem competência para julgar também. Então, não é só porque a matéria está fora da LIDE, porque está fora da nossa competência, que é porque o CTN deu essa competência para outra autoridade. Então, João, tu acha que a gente não pode julgar a matéria que houve manifestação do contribuinte de forma expressa, assim? Não entendi. Não, eu acho que podemos. Se podemos, a gente deve julgar sim. O que não podemos é aquela matéria que não fez parte do lançamento. E o senhor já julgou isso várias vezes aqui na turma, nesse sentido. O contribuinte teve lá omissão de rendimentos, foi lançamento por omissão de rendimentos, mas aí ele até concorda com a omissão de rendimentos, mas aí ele traz aqui, mas deduz o meu dependente, ou deduz a minha despesa médica. Peraí, isso aí não fez parte do lançamento. O lançamento é omissão de rendimento. Não dá para a gente refazer a sua declaração aqui, porque esse seria o procedimento de revisão da declaração, que é o procedimento que compete à autoridade lançadora, não compete à autoridade julgadora. É exatamente o caso. A gente só poderia julgar se tivesse não sido revisado, mas se a autoridade julgadora diz, não vou revisar. Submetido a ela para fazer a revisão, e sendo erro de declaração, porque a hipótese aqui do CTN é os erros contidos da declaração apurados no seu exame, sendo essa hipótese de erro de declaração que o contribuinte apresentou para a autoridade administrativa e ela não efetuou a revisão da declaração, e só ela poderia efetuar, porque, veja só, já estamos sob procedimento de ofício, o contribuinte já não é mais espontâneo, não pode retificar sua declaração. Ele poderia chegar para o fiscal e falar assim, olha, peraí, eu tenho a reserva legal, considere aí. E ele não tenha feito essa revisão da declaração, aí sim, aí eu entendo que isso compõe a RIT. Aí a gente tem que julgar, se ele trouxer a impugnação. Poderia ser considerado até uma supressão de... Eu divido um pouco, até estou vendo aqui uma vez. Que é o caso da doutora Letícia, né, doutora Letícia, que a senhora falou aqui. Vamos ver quando chegar o dela. Se for esse caso... O meu é mais atípico, mas eu acho que vai ter consentimento, pelo menos pelas conclusões. Né? Bom, doutor Maurício, o senhor vai votar em que sentido? Olha, eu tenderia a manter, mas tendo em vista que a questão não foi ventilada mesmo, olhando aqui novamente no lançamento, eu vou eu acho que eu vou pelo conhecimento, mas desprovimento em razão da não observância do 147, parágrafo 2º. Então você vai conhecer e negar provimento. Eu vou acompanhar... Estou voltando? Posso voltar? Sim, pode botar. Vou acompanhar o doutor Maurício, parece que não ajudei tanto, doutor Maurício, quando não sei sobre a minha opinião. Eu só vou fazer um destaque importante. A revisão de ofício, ela pode ser feita a qualquer tempo. Então, não há preclusão em desfavor do contribuinte no caso de revisão de ofício. Ela pode ser feita a qualquer tempo. Só estou dizendo isso porque, desse caso aqui, se a autoridade administrativa entender por bem que deve rever que, aliás, até postaria isso no meu voto, doutor Maurício, sugiro que conste lá no corpo do seu voto, caso de revisão de ofício, ainda compete a autoridade rever se entender por bem. Seria o caso devolver para a autoridade? É possível? Sim, o acordo vai ser executado lá. O processo volta para a autoridade. Vai ser executado. A gente não pode determinar a revisão de ofício porque a gente não tem ascendência sobre a autoridade lançadora, né?
Mas você pode dizer, ó, isso aqui não é caso de litígio, é caso de revisão de ofício, a revisão pode ser feita a qualquer tempo, parece que o erro está comprovado, não provejo o recurso, como o senhor não está provendo o recurso, mas se entender por bem a autoridade competente, ela pode rever. Já fizemos votos assim, me lembro, né, doutor Wesley, de encaminhar no sentido da revisão de ofício. Sim, tem. E aí é só para... Estão me ouvindo? Estou caindo toda hora, estou perdendo toda hora. Não, eu não sei se eu posso falar, mas sobre essas considerações, eu iria abrir divergência, até para posteriormente fundamentar melhor, mas nós tivemos uns casos de que a gente não conheceu, com base até no CTN e tal, e aí depois a gente tive que fazer vários embargos de declaração para que o Bellini e eu chegamos à conclusão que era matéria de conhecimento. Então, assim, para não evitar qualquer tipo de incorrer novamente nesse tipo de situação, pelo menos da minha parte, eu vou conhecer, porque eu entendi que poderia, assim, não houve revisão de ofício, enfim, eu vou dar conhecimento e dar provimento ao recurso. Você vai dar provimento. Até porque tem precedentes aqui da Câmara Superior, erro de preenchimento da declaração do CTF, transcrito. Então, assim, não é uma matéria assim, exclusiva do ITR, que, nas declarações, e em Porto acho que é uma coisa mais genérica, geral. Eu acho que nós somos sim competentes a revisar isso e eu vou abrir divergência. Doutor João, você votou sem ser pelas conclusões, né? Só para o acompanhar integralmente. Se eu entendi bem o voto do relator, ele votou por conhecer e negar provimento. Isso. Recurso, né? Isso. Eu estou acompanhando. Tá, só para saber que eu não lembro. Os fundamentos dele, doutor Maurício, seus fundamentos são: olha, não posso fazer a revisão de ofício. É esse seu fundamento? Depois do nosso... Passa a ser esse. Não, então foi legal, doutora Sheila. Tá, só para saber, porque eu não... O que convenceu foi justamente esse de nós não podermos revisar de ofício a declaração com base no 147, parágrafo 2º, que já foi usado nessa mesma reunião nossa, desde segunda-feira, para fundamentar algum outro julgamento também, que eu não lembro qual agora nosso. Tá. Doutor Wesley, então... Nós temos competência para revisar, doutor Maurício. Eu vou nessa linha, da competência para as revisões, inclusive em outros casos, cases que nós tivemos aqui, já julgamos no terceiro competente, tivemos que voltar atrás. Então, assim, eu acho que o CARF é competente para a matéria e ele tem competência para deliberar e legitimidade sobre isso com base no próprio CTN, que é a revisão. Doutor Kleber. Acompanha. Bem. Relator. Doutora Fernanda. Relator. Doutor Paulo. Relator. Doutora Letícia. Eu acompanho o relator adicionando nos fundamentos do voto que o encaminhamento para, caso a autoridade entenda, faça revisão de ofício. Eu também acompanho o relator. Então, acordo, item 360, doutor Wesley. Não, só para avisar que naquele caso que nós tínhamos solicitado, nós tínhamos baixado em diligência para que a autoridade competente fizesse a revisão na época. Só para avisar. A gente nem tinha dito que nós não éramos competentes, só que... Não, doutor Wesley. Nunca teve um voto no colegiado para baixar em diligência para fazer a revisão de ofício. Seria... Não. Na verdade, não foi baixar a diligência, nós estávamos não conhecendo a matéria, porque nós entendíamos que daí, no momento seguinte, a autoridade competente seria lá para ela fazer de ofício, lá. Ela iria verificar de ofício. Isso já fizemos. Já fizemos isso. E que foi embargado posteriormente, mudado pela própria turma. Bom, item 363. Acordam os membros do colegiado por maioria de votos em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Eu coloquei conhecer do recurso porque teve aquela questão do conhecer e não conhecer, mas se vocês quiserem eu posso tirar. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento. Mas acho só importante, Sheila, constar também que a gente encaminha no sentido de que se analise a possibilidade da revisão de ofício. Não sei se podemos colocar isso. Não.
Não? Que eu saiba, não. O dispositivo não vai. Não. Por isso que eu sugeri o senhor colocar, em que pese, me parece evidente o erro, e nesse caso, recomendo-se à autoridade administrativa que faça a revisão de ofício. Beleza. 360, esse resultado vai ser o mesmo para o 364. 365, do Dr. Kleber, agropastoril. Agropastoril. Bom, esse aqui é um caso clássico, né, de questionar área de reserva legal, área de preservação permanente e valor da terra nua. Vamos direto ao voto, né? Quanto à área de reserva legal, a área está averbada, né, antes do fato gerador. Então, eu estou aplicando a súmula CARF 122, ele não apresentou o ADA, né, mas a área estava averbada, eu aplico a súmula CARF 122. Quanto à área de preservação permanente, ele também não apresentou o ADA, aliás, ele apresentou um ADA mais intempestivo, né. Ocorre que, no presente caso, o requerente instruiu a sua defesa com o ADA do exercício 2007, transmitido e recepcionado no IBAMA em 26 de nove de 2007, sendo a ação fiscal teve início em 26 de 5 de 2008, ou seja, antes da ação fiscal, embora intempestivo, né, a jurisprudência do CARF tem admitido que a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se refere ao tributo, supra a exigência para a comprovação da área de preservação permanente, cito aqui casos da Câmara Superior, né? Portanto, como a apresentação do ADA antes da ação fiscal, deve ser a APP de 736 hectares deve ser declarada isenta de tributação. E do valor da terra nua, eu repliquei o voto da DRJ, tudo foi feito, o fiscal fez com base na aptidão legal, o arbitramento, né, a aptidão agrícola, arbitramento. Ele apresentou um laudo que é fora da NBR 146/53, que não atende às exigências, então não foi considerado o laudo e foi mantido o valor arbitrado pelo fiscal. Do exposto, eu vou dar parcial provimento ao recurso para que sejam canceladas as glosas das áreas de reserva legal de 287 hectares, de preservação permanente de 736 hectares. Desculpe, doutor Kleber, a área de APP tem ADA apresentado antes do início da ação fiscal? Antes do início da ação fiscal. Intempestivo, mas antes do início da ação fiscal. Acompanhe. Dr. Wesley. Acompanhe. Doutora Fernanda. Acompanha o relator. Doutor Paulo. Acompanhe. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. 365, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para que sejam canceladas as glosas das áreas de reserva legal de 287,06 hectares e de preservação permanente de 736,06 hectares. Item 366 do Dr. Kleber, agropecuária Vale do Araguaia. Certo, esse aqui, atos de auto-infração, do ITR 99, a fiscalização efetua a glosa integral das áreas declaradas de preservação permanente ocupadas como benfeitoria e parcialmente a área informada com pastagens, além de desconsiderar o VTN arbitrado com base no CIP RFB, tendo sido apurado imposto suplementar. Então, aqui vamos ao voto, que eu considerei o voto da DRJ. Ele tem uma preliminar de nulidade, alegando que o novo auto de infração não corrigiu, eu esqueci de dizer que foi um auto de infração que foi cancelado anteriormente por vício, né, que vício sanável, e a fiscalização voltou, por isso que ele é de 99 e ainda válido, né.
Então, ele quer dizer novamente que ele tem eivado de vício insanável. Mas aqui, como ele não está naqueles casos do artigo 59, do decreto, no presente caso, o auto de infração questionado contém os requisitos legais estabelecidos no artigo 10 do decreto 70.235, que rege o processo administrativo. Assim, entende que o lançamento foi levado com a qualificação da contribuinte, a descrição dos fatos, disposições legais infringidas e penalidades aplicáveis, além da exigência tributária e intimação para cumpri-la ou impugná-la. Então, não tinha descrição dos fatos, o anterior, e agora foi corrigido aqui. Então, não há nulidade nesse caso. Da área de preservação permanente da área ocupada com prefeitorias, quanto à área de preservação permanente declarada para o ITR 99 de 1.825, verifica-se que ela foi integralmente glosada pela autoridade fiscal por falta de devida comprovação prevista no Código Florestal. No entanto, com base em laudo técnico apresentado nessa fase, o requerente forneceu documentação suficiente para fins de restabelecimento parcial da área ambiental em exame, observado o critério da autoridade autuante. Este documento atesta a existência de área de preservação permanente no imóvel, que totaliza uns 6,625,84 hectares, exagerei nos quadros aí, menor que é originalmente declarada a esse título. Resiste que, pela súmula CARF 41, a falta de área não pode motivar o lançamento de ofício referente a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. Que se refere às benfeitorias, elas se encontram discriminadas, folhas 41 e 48 do referido laudo, sua dimensão total apurada pelo engenheiro agrônomo é compatível com a área informada da ITR 99. Portanto, entendo que deve ser restabelecida, isso aqui era o voto estabelecida parcialmente a área de preservação permanente e integralmente a área ocupada com benfeitorias. Isso aqui foi a decisão da DRJ. Da área utilizada como pastagem, na análise desse processo, verifica que a área de pastagem informada da TI foi glosada parcialmente pela autoridade autuante, reduzindo-se a 100.305 hectares, de 100.305 para 80.000, por não ter sido comprovada a existência de rebanho apacentando no imóvel suficiente para justificá-la, no período de janeiro de 98 a 31 ano de 98, conforme consta na descrição dos fatos. Observada a legislação aplicada à matéria, a área servida de pastagem a ser aceita está sujeita a comprovação e aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de pecuária, fixada pela região do imóvel, 0,5 cabe aí por hectare, a ser considerada no grau de utilização do imóvel apurado e na alíquota de cálculo aplicado no lançamento. No entanto, não foram trazidos aos atos os documentos de prova, tais como fichas de vacinação e movimentação de gado, nota fiscal de aquisição de vacina e de produtor referente ao rebanho existente no ano base 98 para comprovar a área de pastagens do imóvel da DITR 99. Dessa forma, por não terem sido apresentados documentos hábeis de existência de rebanho suficiente no ano de 98 para comprovar toda a área declarada, entende que deve ser mantida a glosa parcial da área de pastagem declarada para o ITR de 99, reduzindo de 100,305 para 80 pela autoridade fiscal nos termos da citada legislação. Das demais questões suscitadas, do valor da terra nua. Quanto ao valor da terra nua, arbitrado pela fiscalização, assim se manifestou o contribuinte em sua defesa na impugnação. O agente autuante referiu-se quanto ao VTN o valor notoriamente inferior ao de mercado, entretanto não produziu as provas que lhe cabia produzir. O tal sistema de preço de terra da Secretaria da Receita Federal, que supostamente se baseou o agente autuante, constitui mistério tributário cuja existência, se positiva, afronta o princípio da legalidade, bem como o princípio da publicidade, princípio esse que constitui verdadeiros requisitos para a validade do ato administrativo, conforme preceituou o artigo 37 da Constituição. O recorrente está se referindo ao contido no auto de infração na parte da descrição dos fatos de enquadramento legal, no qual foi anotado o seguinte: ter usado o valor da terra nua notoriamente inferior de mercado, apurado conforme o sistema de preço da terra da Secretaria da Receita Federal, 29 milhões aí, não tendo apresentado laudo de avaliação conforme preconizado na NB 8799. Ainda com relação ao VTN, consta no voto do acordo recorrido a seguinte observação: existe ainda que o VTN habitado de 217 está compatível com o VTN por hectare médio apurado no universo das DITR 99, constante do CIPT para o município de São Miguel do Araguaia, tendo sido desconsiderado o VTN de 474 por aptidão agrícola, conforme folha 128 do processo apensado. De fato, conforme folha 128 do processo apensado, número tal, o VTN habitado não levou em consideração a aptidão agrícola do imóvel. O arbitramento do VTN com base no CIPT deve levar em consideração, segundo a lei, o artigo 12 da lei aí, a aptidão agrícola.
Portanto, de acordo com o dispositivo acima, verifica-se que o CIPT, para ser utilizado como parâmetro para abitamento, deve ser necessariamente levar em conta a aptidão agrícola. O exposto, voto por rejeitar as preliminares e no método da parcial provimento ao recurso para que seja restabelecido o valor da terra nua declarado pelo contribuinte. Doutor João. Doutor Kleber, o contribuinte apresentou algo, alguma outra referência de valor na impugnação? Ou ele defende o valor declarado? Pelo que eu li, é menor o laudo. É, o valor menor do que o declarado. Eu acompanho, então. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 366. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para que seja restabelecido o valor da terra nua declarado pelo contribuinte. Próximo item também do Dr. Kleber. Emílio Divino, 367. Também aqui é um caso clássico, né? Que ele questiona aquelas três básicas, né? O valor é a área de reserva legal, a área de preservação permanente e o valor arbitrado pelo fiscal para a terra nua, né? Então, passando aqui ao voto, ele questiona também a legibilidade passiva, que eu vou ler aqui. Tendo em vista que são coincidentes as razões recursais, eu adoto o voto da DRJ quanto a essa questão da legitimidade passiva. Além das questões de mérito, a impugnação tratou de matérias preliminares de nulidade, tais como de ilegitimidade do sujeito passivo, por pertencer ao imóvel a diversos proprietários. Relativamente ao questionário da ilegitimidade do sujeito passivo, além das explicações do fisco, com análise das matrículas apresentadas, a vinculação das mesmas com a área declarada, é de fato difícil visualização. A área em foco é proveniente do desmembramento de uma área maior de 58.066 hectares, sendo que dos diversos desmembramentos, conforme as diversas matrículas, não há como apurar a API na dimensão exata declarada. As tentativas indicam, inclusive, dimensão superior. De qualquer forma, se verifica que o imóvel em tela, como consta na DITR, se trata de propriedades exploradas em condomínio. Das 9 matrículas efetivadas no ano de 2004 e 2005, se constata o seguinte: as áreas que compõem as matrículas 726, 501, 194, cuja somatória totaliza 1.422 hectares, pertencem individualmente a alguns dos condôminos relacionados na DITR em pauta. As áreas das matrículas 186, 947, 287, 1099, 195, 946, cuja somatória totaliza 12 mil hectares, consta como coproprietários em cada matrícula a maioria dos condôminos em pauta. Como dito, não se vislumbra dimensão de área inferior à declarada, bem como não há como descaracterizar a existência de condomínio, seja ele de fato ou de direito. Por outro lado, como informado pelo interessado, o condomínio estaria sendo dissolvido, sendo inclusive solicitado o cancelamento do NIF em questão. Porém, tal providência teria sido tomada no transcorrer do procedimento fiscal, cientificado ao sujeito passivo em 7/5/2009, folha 18. Pois, como consta do CAFI juntado às folhas 54, somente em 14/8/2009, depois de reiterados pedidos de prorrogação do prazo para atendimento da intimação, foi protocolada a solicitação de cancelamento, um pouco antes da lavratura da notificação de lançamento. Ou seja, o lançamento questionado se refere ao exercício 2006, ano base de 2005, quando então a exploração da API era em condomínio, seja ele de fato ou de direito, e a dissolução deste teria ocorrido somente em fim de 2009, após iniciado o procedimento fiscal. Cabe ainda esclarecer que o sujeito passivo em pauta não é apenas o impugnante Emílio Divino Rodrigues, mas Emílio Divino Rodrigues e outros, como consta na notificação do lançamento, os quais são os condôminos relacionados na DITR em análise, cujas responsabilidades a seguir serão explicadas, né? Para melhor entendimento com relação ao bem de condômino, seja este de fato ou de direito, deve ser observado que a responsabilidade é solidária dos condôminos coproprietários, não havendo ordem de preferência para intimação. A própria declaração é apresentada em nome de qualquer um dos condôminos. A título de esclarecimento, é interessante registrar
que tal entendimento é estampado na obra Perguntas e Respostas da Secretaria da Receita Federal. E ele cita aqui o trecho lá da... Assim sendo, não há necessidade, muito menos obrigação legal, para que o lançamento seja constituído em nome dos demais coproprietários. Basta um ser intimado, que legalmente alcança os demais, ou seja, indistintamente, cada um é integralmente responsável e reciprocamente representante. Desta forma, está claro que o sujeito passivo em foco está correto. O lançamento é Emílio Divino Rodrigues e outros. Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada. Da área de reserva legal, ele tem uma averbação antes do fato gerador, né? Está averbada aí a margem da matrícula, comprovada. Então, deve ser estabelecida, embora ele tenha declarado como de reserva legal 4.239 hectares, na declaração ele informou apenas 2.967, que é o valor, então, que deve ser restabelecido, né? Cancelada a glosa. Deve ser cancelada a glosa apenas de 2.967, que é o valor que ele declarou. Da área de preservação permanente, não tem ADA, nem requerido tempestivamente, nem intempestivamente. Então, não tem como ele comprovar a exigência do ato declaratório, prevista na lei número tal. Então, o prazo que ele tinha que entregar, no presente caso, não consta nos autos a protocolização do ADA no IBAMA com área de preservação permanente, para excluir do cálculo de ITR de exercícios. Então, ele não apresenta o ADA. E do valor da terra nua, foi tudo feito, arbitrado pelo CIP, né? Foi considerado o valor, tá aqui, o valor, então, foi arbitrado com base no CIP da seguinte maneira. Por esse motivo, adotou-se a medida excepcional de arbitar o VTN com base nos valores registrados no CIP, informado pela Prefeitura Municipal de Braz Norte por aptidão agrícola para o exercício de 2006. Então, foi considerada a aptidão. O recorrente apresenta nessa fase laudo de avaliação com um VTN de um valor aí. No entanto, eu não considerei o laudo porque ele não tem os requisitos, não atende os requisitos para informar o valor no preço de 1º de janeiro de 2006. Como eu boto aí, intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%, com fundamento grau precisão 2. Assim, para a revisão desse VTN habitado, o requerente deveria apresentar laudo técnico de avaliação que demonstrasse de forma convincente o valor do imóvel, com suas peculiaridades desfavoráveis, e o cálculo do VTN tributado a preço de mercado em 1º de janeiro de 2006, que justificasse um VTN abaixo do arbitrado pelo ITR 2006. Portanto, mantém-se o VTN arbitrado. Nega o pedido de perícia e de diligência, né? Então, do exposto, eu voto por rejeitar a preliminar e deferir o pedido de perícia e diligência, e no mérito por dar parcial provimento ao recurso, para que seja cancelada a glosa da área reserva legal de 2.967 hectares. É o voto. Ok, algum questionamento? Doutor João, como vota? Parabéns pelo voto, doutor Kleber. Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Doutora Fernanda? Está sem o vídeo. Você está sem vídeo para mim. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, item 367, Emílio Divino Rodrigues. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, em deferir o pedido de perícia e diligência, e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para que seja cancelada a glosa da área de reserva legal de 2.967,0 hectares. Próximo processo também do Dr. Kleber.
Maria Aparecida Correia, 368. Esse é um caso de intempestividade da impugnação, né? A DRJ não conheceu da impugnação por ser intempestiva, mas a recorrente aqui alega tempestividade e por isso vai ser analisado essa questão da tempestividade, né? Então, vamos passar direto ao voto. O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade do cerceamento do direito de defesa. A contribuinte alega que teve cerceado seu direito de defesa e requer a nulidade da decisão recorrida para considerar a impugnação intempestiva. O mistério seria a análise da validade da intimação recebida, que foi ignorado pelos julgadores. Aí, palavra direta da recorrente, né? Ocorre que a intimação foi enviada para o domicílio eleito pela contribuinte e por ela informada a Receita Federal. No presente caso, a alegação da contribuinte não foi acompanhada de nenhuma prova de que a intimação tenha sido enviada para um endereço diverso do domicílio eleito, bem como não constam nos presentes autos pedido de alteração de domicílio da contribuinte. Alega também que a impugnação interposta pela recorrente poderia ter sido recebida com pedido de revisão ex officio de lançamento. Isso aqui, ela pode fazer esse pedido aqui, não precisa ser por aqui, né? Não cabia aqui o princípio da fungibilidade de recursos, uma vez que compete à unidade preparadora o recebimento da impugnação intempestiva com pedido de revisão de ofício. Outro sim, no recurso consta a alegação de tempestividade. Lembra-se aqui que o pedido de revisão de ofício pode ser requerido a qualquer tempo. Da ciência e das notificações. No início da ação fiscal, o termo de intimação foi enviado para o seguinte endereço constante no cadastro contribuinte, que é o domicílio eleito pela contribuinte. Rua Delmira, tal, aí o endereço. Os AR da intimação por via postal foram devolvidos, e a contribuinte tomou conhecimento da intimação fiscal por meio de edital, conforme folha 63. Em 17 de 4 de 2009, foi protocolada solicitação de cópia do documento assinado pelo procurador da contribuinte. Em 4 de 12 de 2008, conforme consulta postal do AED folha 100, ocorreu a ciência do lançamento do exercício 2004. No seu recurso, a contribuinte alega que, como constou na impugnação, a intimação foi enviada para o endereço incorreto, qual seja, o endereço de seu antigo contador, que sequer tinha poderes para receber intimações em seu nome. Quanto a essa matéria, em sede de recurso voluntário, não trouxe a recorrente qualquer elemento de prova de que o endereço constante no cadastro da Receita Federal pela contribuinte eleito como seu domicílio fiscal esteja incorreto. E assim combater essa intempestividade do oferecimento da impugnação declarada pela RJ, estando, pois, convalidada a extemporaneidade da impugnação oferecida e toda acertada a decisão administrativa de primeira instância que não a conheceu. Por outro lado, tem-se que demais matérias trazidas no recurso voluntário que não se relacionam à extemporaneidade da impugnação e a seus efeitos não podem ser apreciados por esse colegiado, visto que não são devolvidas a essa instância apenas as matérias que foram objeto de decisão pela primeira instância. O exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas das alegações de tempestividade da impugnação, e na parte conhecida por negar provimento ao recurso. Quem? Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Então, item 368, Maria Aparecida, qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas as alegações de tempestividade da impugnação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. 369, também do Dr. Kleber. Mauro, ainda tem mais outro. Mauro Aparecido Puglieri. Então, vamos a esse aqui. Também aqueles clássicos, né, de valor, área de reserva legal, não apresentação do ADA, APP e tem uma preliminar aqui que ele alega que o indeferimento da perícia requerida teria propiciado o cerceamento do direito de defesa. Não assiste razão ao recorrente, pois além de a decisão estar no âmbito do poder discricionário do julgador administrativo, não houve cerceamento do direito de defesa da parte ainda
ainda mais tendo sido dado ao contribuinte no decurso da ação fiscal todos os meios de defesa aplicáveis no caso, sobretudo quando em momento algum ficou o contribuinte impedido de apresentar as provas que entendia necessária a sua defesa. Assim, em razão do exposto, rejeita preliminar de cessamento de defesa. Da área de reserva legal, ele averbou aqui, tem averbações. Não foi apresentado ata tempestivo que demonstrasse a área de reserva legal. No entanto, da análise dos documentos apresentados, verifica que foi comprovada a averbação de área de reserva legal da seguinte forma. A averbação de reserva legal feita em 10 de novembro de 2006, área de 80,10 da área total. A averbação de reserva legal feita em 23 de 2002, de área de 5.904 hectares. Esta área, juntamente com a área declarada como de preservação permanente, não foram objeto de ata, protocolado tempestivamente no IBAMA. No entanto, a falta de apresentação do ato declaratório ambiental é suprida pela averbação tempestiva. A matéria está simulada pelo CARF, portanto, deve ser cancelada a área de reserva legal de 5.904. A averbação datada de 23 de 4 de 2002, tendo em vista ser tempestiva, antes da ocorrência do fato gerador, que foi 1º de janeiro de 2004. Da área de preservação permanente, não houve apresentação do ADA tempestivo para o exercício, nem que posterior ao exercício, mas antes do início de ação fiscal. Sem o ADA é uma exigência legal, então mantém-se a glosa da APP. E do valor da terra nua, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR e tal, o valor da terra nua declarada. De acordo com o relatório fiscal e do documento folha 47, o valor da terra nua foi arbitrado pelo fiscal com base na média das DITR da região, sem levar em conta a aptidão agrícola. Então, da análise do extrato do CIP, verifica-se que foi considerado para arbitramento do VTN apenas o valor da média da DITR. Já no laudo apresentado, foi informado o valor da terra nua de 2.979.000. Portanto, deve-se excluir o VTN habitado pela fiscalização por não ter sido considerada aptidão agrícola e considerado informado no laudo. Do exposto, eu voto por rejeitar a preliminar e por dar parcial provimento ao recurso para que seja cancelada a glosa da área de reserva legal de 5.904 hectares e para que seja considerado o valor da terra nua de 2.979.853,60. Esse é o voto. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. 369 acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso para que seja cancelada a glosa da área de reserva legal de 5.904 hectares e para que seja considerado o valor da terra nua de R$ 2.979.853,60, constante do laudo apresentado. 370 também, doutor Kleber. Santos e Dias. Bom, aqui também aqueles três questionamentos, né? A área de reserva legal, a área de preservação permanente e o valor da terra nua, e ele tem uma preliminar que eu passo direto aqui. O recorrente alega preliminarmente que fatos relevantes e de contestável caráter técnico e legal rechaçados pelo julgador de primeira instância, sem levar em consideração o princípio da legalidade e da verdade material, que a decisão de primeira instância foi tomada sem a devida análise do processo, que o lado técnico juntado pelo recorrente a documentação apta para comprovar a existência das áreas de benfeitorias, assim como o documento apto para comprovar a real extensão da propriedade rural e seu valor para a terra nua do ano de 2004. Requer que seja devolvido o processo à primeira instância para que seja disponibilizadas as consultas dos lados do sítio para só após iniciar o prazo de defesa novamente. Rejeitas as preliminares, tendo em vista que no julgamento da RJ, todos os pontos apontados pela então impugnante foram analisados e fundamentados. O laudo técnico foi considerado apenas para os fins cadastrais, bem como que no auto-infração encontra-se detalhada a forma como se chegou ao valor habitado pelo CIPT, de tal forma que o contribuinte pode agora apresentar recurso. Rejeita, então, a preliminar. Da área de reserva legal, consta, não apresentou o ADA, mas consta a verbação antes do fato gerador de 3.857. Comprovada a verbação tempestiva da área de reserva legal declarada à margem da matrícula do imóvel em 13 de 7 de 2001,
sendo que aqui o fato gerador é posterior. Então, deve ser cancelada a glória da asa de reserva legal declarada, tendo em vista a averbação tempestiva da área da matrícula do imóvel. Agora, da área de preservação permanente. Dos documentos apresentados pelo recorrente, verifica-se que houve a entrega de um ato declaratório ambiental, ADA, protocolado em 16 de janeiro de 2008. Todavia, a DRJ, ao apreciar os documentos apresentados na impugnação, não o acatou, pois verificou que o ADA foi apresentado intempestivamente. De acordo com o entendimento da DRJ, o ato com informações sobre áreas sujeitas à exclusão da base tributável do ITR 2005 deveria ter sido protocolado no IBAMA até o dia 31 de 3 de 2006, mas foi entregue em 16 de janeiro de 2008, portanto, intempestivo. O tocante ao prazo de entrega, entende que o ADA apresentado não deve ser acatado para efeito de exclusão da base tributável do ITR 2005 da área de preservação permanente, hoje que protocolado intempestivamente junto ao IBAMA, e após o início da ação fiscal. Fato esse que pode ser verificado pelo confronto entre o ADA apresentado em termos de intimação fiscal. No entanto, após detalhada análise do laudo apresentado, verifica-se que o mesmo contém os requisitos da NBR 14653, entre os quais a arte CREA, fundamentação, grau de precisão 2, com apuração de dados de mercado, referentes a pelo menos 5 imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico, regressão linear ou fatores de homogeneização, de forma a apurar o valor da terra nua do imóvel a preço de 1º de janeiro do exercício 2004 em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%. Apesar do laudo ser de 16 de janeiro de 2008, o mesmo comprova a existência da área de preservação permanente do imóvel. Ademais, conforme observado anteriormente, o contribuinte anexa a demanda intempestivamente o ato declaratório ambiental para o exercício 2007, bem como laudo técnico de vistoria, os quais comprovam a existência da referida área. Então, baseado nesses 3 documentos, assim estando comprovado pelo laudo técnico a existência de 619,71, é a laudo que eu considero bom, né? Relativo à área de preservação permanente, impõe-se reconhecer a isenção pleiteada sobre essa fração. No entanto, tendo em vista que era declarada de preservação permanente na DITR foi de 608,30, esse é o valor a ser considerado. A área de servidão. Quanto a essa matéria, a DRJ se pronunciou da seguinte maneira: no que tange a área destinada ao uso da CEMIG servidão de 4,84, não existe atualmente previsão legal para que a mesma seja excluída da área tributável do imóvel, como requer a impugnante. Essas áreas cabem ser declaradas como benfeitorias, não úteis à atividade rural, precisamente no campo 19, demais benfeitorias. Quanto ao cálculo, agora o valor da terra nua, a fiscalização entendeu que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes no CIPT, razão pelo qual o VTN declarado para o imóvel do exercício 2005 no valor de R$ 76,95 por hectare foi aumentado para R$ 1.187,43 por hectare. Valor esse apurado com base nos valores apontados no CIP para as aptidões agrícolas, cultura, lavoura e campos, respectivamente, de 2.700, consoante extrato do CIP de folhas 15. A DRJ manteve o valor arbitrado por considerar que tanto o valor declarado pela fiscalização como o formato do laudo técnico se encontra muito abaixo dos VTNs relacionados no CIP, bem como o documento trazido nos autos não se mostrou para a comprovação do VTN pretendido. Conforme a análise anterior, em que pese aparentemente o novo laudo ter sido elaborado com observância da norma da avaliação da ABNT e de constar do documento apresentado dados relevantes, bem como terem sido apresentadas as formas estatísticas e os resultados obtidos, o parecer da avaliação apresentada pela recorrente não apura o valor da terra nua para o exercício em questão, 2005, mas para o exercício 2004, restando comprometida a sua qualidade como prova. Portanto, sendo o valor declarado em muito inferior ao valor encontrado por aptidão agrícola do CIP para o exercício 2005, bem como não tendo o contribuinte comprovado que o valor apurado no laudo de avaliação da terra nua da propriedade rural em questão, como sendo mais adequado para refletir o preço de mercado nas terras no exercício do lançamento, deve ser mantida a avaliação fiscal efetuada com base no artigo 14 da Lei 9.393. O exposto, voto por rejeitar as preliminares e por dar parcial provimento ao recurso, para que sejam canceladas as glosas da área de reserva legal de 3.857,60 e de preservação permanente de 608,30. Doutor Kleber, eu fiquei com uma dúvida aqui. O senhor está considerando a área de preservação permanente pelo laudo?
Para a área de preservação permanente, o senhor considera que o laudo é apto a comprovar, mas aí para o VTN o laudo não é apto a comprovar. Eu achei que isso ficou um pouco contraditório. Eu expliquei bem claro aí. É exercício diferente, Teixeira. É exercício diferente? Eu tendo a divergir porque eu acho que o ADA é imprescindível. A gente tem uma divergência aqui no colegiado, porque eu entendo que o ADA é um documento previsto na lei, né? E a gente tem divergência aqui no colegiado. Esse é meu posicionamento. O que eu estou considerando é que apresentou um ADA intempestivo, lógico, né? Aí para mim, o fato de ser intempestivo já não prova a área naquele momento, né? Porque a área de preservação permanente é você comprovar naquele momento que a área está sendo preservada, diferente da área de reserva legal, que é constituída por meio da escritura, né? Daí a importância dele ser tempestivo, né? Na minha opinião. Doutor João. Eu também diverjo quase nos mesmos termos da doutora Sheila, só discordo da doutora Sheila que o importante é comprovar que a área é preservada. Não é isso que é importante para efeitos de exclusão da tributação do ITR. O importante é que isso tenha sido comunicado à autoridade ambiental, por meio do ADA. E as decisões da turma e da Câmara Superior também, das demais turmas do CARF, têm sido no sentido de admitir o ADA intempestivo, sem problema nenhum, desde que apresentado até o início da ação fiscal, ou antes do início da ação fiscal, que não é o caso, foi apresentado depois do início da ação fiscal. Então não se discute, ao meu ver, a existência da área de preservação permanente, se de fato ela existe materialmente e se a área está preservada. A exigência legal do ADA não é apenas que a área esteja preservada, mas que além de ela estar preservada, e isso me parece que está comprovado no Léo, a preservação, é que além de ela estar preservada, esse fato seja comunicado à autoridade ambiental para que ela possa, tomando conhecimento do fato, estabelecer as políticas ambientais. Concordo, João. Eu me expressei errado. Então, essa que é a grande divergência que existe aqui no colegiado, que não basta ter a área de preservação permanente constituída fisicamente, e até mesmo preservada. O mais importante, porque é requisito legal, é que esse fato seja dado a conhecer à autoridade ambiental. Essa é a razão da lei exigir a apresentação do ADA. Porque se a autoridade ambiental desconhece a existência dessa área de preservação, ela não poderá estabelecer as políticas públicas ambientais. Então, é por essa razão que eu discordo do relator, ainda que haja laudo, ainda que o laudo declare incontestemente que a área existe e que está preservada, há um requisito legal, que é a apresentação do ADA. Esse requisito não foi cumprido. Com relação ao VTN, aí sim, para afastar a presunção estabelecida no arbitramento, presunção de valor de terra nua estabelecida no arbitramento, é possível a prova em contrário, mediante laudo, de acordo com as normas da ABNT. Só que no caso aqui, o VTN não apresenta o valor na data do faturador, mas na data de outro faturador, que é 2005, a gente está falando de 2004. Então também não se prestaria para esse fim o laudo. Que aí o senhor vai manter o voto, né, doutor Kleber? Vai dar parcial provimento. Esse outro documento aqui, vocês têm conhecimento que ele apresentou aqui também? Qual? É laudo técnico de vistoria do IBAMA, né, folha 120. Então, são três, eu imaginei, são três documentos afirmando. Um ADA, embora intempestivo, né, o laudo e um laudo de vistoria, né. Mas, de qualquer maneira, eu vou manter o voto. Eu achei essas provas suficientes para comprovar a existência da área, né. Ok, doutor João. Eu abro divergência, porque para a exclusão da área da tributação ITR não basta que ela exista. Que a lei estabelece que, obviamente, além de existir, esse fato seja comunicado à autoridade ambiental mediante ADA, tempestivamente ou pelo menos antes do início da ação fiscal. Então, o senhor vai dar parcial provimento só para a área de reserva legal? Sim, eu mantenho. Tudo mais eu concordo com o relator.
Ok. Doutor Wesley. Eu vou naquela nossa linha de... Nós temos entendimentos diferentes sobre a questão do lado, né? E dando valor e peso, claro, obviamente, aos laudos que estejam dentro das normas técnicas, as exigências devidas. Eu entendo que a valoração da prova nesse quesito, ela deve ser aceita. Então, eu vou acompanhar o relator. Doutora Fernanda. Então, divergência. Doutor Paulo. Divergência. Doutora Letícia. Eu me reservo a me posicionar diferente em outras matérias similares a essa, mas eu vou com o relator, porque eu entendo que o conjunto das provas cumpriu a finalidade que se dá pela entrega do ADA. Então, eu voto com o relator. Doutor Maurício. Eu também vou me reservar a estudar melhor a matéria, mas nesse momento acompanho o relator. Eu vou pela divergência. Então foi um empate. Nesse caso, então, é a favor do contribuinte, né? A favor do contribuinte. Deixa eu só abrir aqui. Meu computador travou. Travou o Word todinho aqui que eu não estou conseguindo abrir. Tive que abrir e fechar aqui minha pauta. Então, vamos lá. Esse foi o 370, não é isso, doutor Kleber? Isso, 370. Então, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso não, na verdade vai ser diferente. Acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos. Em rejeitar as preliminares. Porque a preliminar, todo mundo estava de acordo, né? E a glosa de reserva legal também, né? Mas aí no caso a gente vai divergir no parcial provimento, não é isso? Tá certo. Vocês estão dando provimento para eles e a gente em menor extensão deu provimento à área de reserva legal. Não é isso, doutor João? Não, porque tem a questão do VTN, que me parece que a divergência não deu provimento na questão do VTN. Então, a gente vai... Eles estão dando provimento parcial para cancelar a área de reserva legal e a área de preservação permanente. A gente divergiu porque a gente deu o provimento parcial em menor extensão para a área de reserva legal. Sim. Eu achei que você estava dando provimento ao recurso. Não. A gente deu provimento parcial em extensão menor ainda, né? Todos demos todos demos provimento parcial. Isso.
Vamos lá. A cota dos membros colegiados, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares. Por determinação do artigo 19E, aquela parte que eu li, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso para que sejam canceladas as glosas das áreas de reserva legal de 3.857,60 hectares e de preservação permanente de 608,30 hectares. Vencidos os conselheiros João, Maurício, Fernanda, Paulo e Sheila, que, em menor extensão, deram provimento parcial. Ou então, eu tiro esse menor extensão, deram provimento parcial apenas para a exclusão da área de reserva legal. Pode ser, doutor João? Eu boto em menor extensão. Não, tudo deram, menor extensão. Que deram provimento parcial apenas. Isso, o apenas substitui o menor extensão. Apenas para cancelar a glosa da área de reserva legal de 3.857,60 hectares. Caso não tenha voto vencedor, acho que dá para a gente continuar, né? 371, da doutora Letícia Manuel Dias. Esse caso, eu já me adiantei no cerne da questão. ITR 2005 e 2006, contribuinte declarou neste ITR que tinha 30 hectares de área de preservação permanente. Eu citei longamente aqui a descrição dos fatos no enquadramento legal do auto de infração, mas eu não vou os ler porque eu vou me manifestar deles ao longo do voto, e volto neles se for necessário. A impugnação foi julgada improcedente, foi interposto recurso voluntário em que o recorrente que todo imóvel é área de preservação permanente, estando integralmente coberto por vegetação nativa. Ele declarou 30, mas ele tem mais ou menos 500 de área. Que o recorrente apresentou à fiscalização laudo técnico de vistoria de imóvel elaborado por engenheira florestal, datada de 2009, que demonstra que o imóvel está coberto de vegetação nativa e abriga, inclusive, espécies em extinção, razão porque é objeto de severas restrições. Na tentativa de dar outra utilização ao imóvel, em 98, o recorrente apresentou requerimento ao Conselho de Litoral Paranaense, visando a obtenção de anuência para a realização de loteamento da área de 224 alqueires. O pedido do recorrente foi, em sua maior parte, indeferida na informação técnica, sob a justificativa que o mesmo parcelamento para fins agrícolas, com lote mínimo de 5.000, levaria à supressão da vegetação de Mata Atlântica. Eu indiquei as páginas desses laudos. Diante disso, o recorrente realizou o laudo de avaliação de número 812, que é de 99, que se apurou que a pequena parcela de terra situada em perímetro urbano correspondente a 15 hectares e também está coberta de vegetação nativa. Então, ele defende a aplicação da Lei da Mata Atlântica. Ele conclui que a totalidade da área é considerada de preservação permanente, devendo ser excluída de ITR. Subsidiariamente, requer a tributação da área de 15 hectares
do imóvel, localizada em zona de expansão urbana, na forma daquele laudo de 98, 99 emitido, que o município apreciou. Ele juntou à folha 100 do processo o ADA, que foi protocolado em 98, que constou que a área do imóvel 543 corresponde à APP. Não obstante, o ADA trata-se de documento dispensável para a exclusão da área de preservação permanente. Isso que ele fala. Então, ele fala do princípio da verdade real, que deve ser retificada a declaração, e que, no caso, em análise, ele incorreu em erro. Todavia, foi provado que o imóvel está integralmente coberto de vegetação de Mata Atlântica. Eu conheço do recurso e falo que, para a racionalidade decisória, é importante, desde já, proceder a um recorte dos fatos e fundamentos legais do lançamento tributário por ITR que cuida o auto de infração que se reporta este recurso. O que é? É a alteração do valor da terra nua declarado nos exercícios de 2005 e 2006, considerando-se as informações do Sistema Integrado de Preços de Terra. A defesa do recorrente, em especial o recurso voluntário, é todo no sentido de que a área integral do imóvel encontra-se coberta por floresta nativa, afigurando-se em uma APP. Observo que a impugnação apresentada é bem mais sucinta em teses e argumentos jurídicos, mas entendo que, ao afirmar que a área coberta por vegetação nativa situada em Mata Atlântico, tendo severas restrições, a impugnação enfrentou a questão central do recurso. Portanto, instado pela fiscalização a comprovar o valor declarado a título de VTN, o recorrente essencialmente produz elementos probatórios para comprovar que a área total de seu imóvel é coberta de floresta nativa. Assim, quando intimado para provar o valor da terra nua, o que ele apresenta? Uma declaração de TR de 97, lembrando que essa autuação é de 2005 e 2006. Então, a de 97, ele declarou que a área inteira era APP. Aí ele juntou um laudo técnico, que eu já mencionei ali nas razões dele, que comprova que o imóvel está coberto por vegetação nativa, características de restinga e mangue, e 70% de suas terras são formadas por banhados. Então, o laudo faz essas provas que eu cito aqui nessa consideração. E também o laudo diz qual deveria ser o VTN. Folhas 39. Número 3. Ele junta também uma declaração de TR de 2005, que indicou a área de APP de 30 hectares. Folha 45. Ele junta a ETR de outra propriedade rural, que não tem nada a ver com o processo. No número 5, ele junta a declaração do ITR de 2009, que ele tinha indicado 480 de área coberta por florestas nativas. Ele junta um laudo de avaliação de 99, que eu já citei, porque ele queria um parcelamento do solo, e o governo do Paraná indeferiu porque levaria à supressão de Mata Atlântica existente na área. E ele junta esse ADA, que é de 98, que declara a totalidade da área com preservação permanente. Pois bem, volvendo novamente aos fatos jurídicos e fundamentos legais deste auto de infração, para se demarcar a matéria litigiosa, tem-se que os limites decisórios do presente acórdão, em tese, seria o valor da terra nua. Todavia, o próprio auto de infração enfrentou de forma detida a tese levantada pelo recorrente de que o imóvel rural, em sua totalidade, estaria coberta por vegetação de Mata Atlântica. Assim, a fiscalização, para exemplificar, afastou o laudo apresentado por ausência de precisão. Também refutou o outro lado, aquele de 99. Aliás, no próprio acórdão recorrido, decidiu-se sobre a matéria suscitada pelo recorrente. Eis que o acórdão disse:
falou de florestas cobertas, florestas nativas, que o acórdão entendeu que isso não é área de preservação permanente, por conta da Lei 11.428, que é de 2006, e que não abrangia esses fatos geradores. Portanto, a cognição, ora desenvolvida para alcance da verdade processual, deve se dar em especial no espaço de fundamentação do lançamento, reservado com as razões recursais e da prova produzida pelo recorrente quanto ao valor do VTN e da existência ou não da APP, que invariavelmente impacta na equação para se alcançar o ITR, em tese devido. Feito esse recorte, importante proceder à análise da prova apresentada no presente feito, sobre a existência ou não de área de preservação permanente no imóvel. Antes, aliás, posiciono-me de forma contrária ao acórdão recorrido, de que essas áreas, antes do advento da lei de 2006, deveria ser considerada área de relevante interesse ecológico. Na lógica do acórdão recorrido, as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado, somente foram afastadas da tributação do ITR com essa lei de 2006. No meu entendimento, é que a Mata Atlântica é expressamente prevista na Constituição como patrimônio nacional, impondo-se seu uso apenas dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente. Visando a preservação do patrimônio nacional, foi editado este decreto, que foi revogado. Enfim, eu falo que, independente da lei de 2006, eu entendo que era área que era sujeita à isenção do ITR pela APP. Então, superado esse posicionamento, enfrento a prova produzida pelo recorrente acerca da presença de vegetação nativa, a Mata Atlântica, no imóvel rural. A questão se resolve, com efeito, com a apreciação da carga probatória dos documentos trazidos pelo recorrente. E eu já, depois de superar tanto se, isso, aquilo, outro, eu já manifesto meu posicionamento. Eu estou certa que há no imóvel rural do recorrente área de APP superior aos 30 hectares declarados por ele no ITR, mas eu não encontrei nos autos elementos seguros para meu convencimento sobre qual é a extensão dessa área de APP. Ora, o laudo apresentado de folhas 40 expressamente dispõe que, diante da insuficiência de informações, não permitem a utilização dos métodos previstos na ABNT e o trabalho não será classificado quanto à precisão. Portanto, este laudo não é hábil a amparar a pretensão do recorrente de forma conclusiva. O outro laudo, de 99, é anterior ao fato gerador. Ele não me prova de forma certa qual a área de APP, a extensão dela, principalmente de 2005 e 2006. A esse quadro se soma as declarações de TR apresentadas pelo recorrente que informam, como bem observado o acórdão recorrido, nessas próprias declarações dele, ele me informa área com cultura e área com descanso dessas declarações. Então, eu não posso falar que a área toda é APP, né? Portanto, por mais que tenha me convencido que o imóvel possua área superior à declarada como APP, rememora, aliás, que em 98 o recorrente declarou em ADA isso, né, que a área total, não me foi apresentada prova segura sobre qual extensão. Ora, foi o próprio recorrente quem declarou nas competências de 2005 e 2006, por razões desconhecidas, que havia em sua propriedade 30 hectares. Aí eu falo da natureza, que é um tributo lançado por homologação. Então, eu não tenho outra alternativa, na minha visão, se não considerar como APP as áreas voluntariamente e sem vício de consentimento declaradas pelo recorrente. Se não tem o laudo técnico e seguro quanto às provas da extensão da floresta nativa, carece-me de amparo normativo e jurídico para considerar outra área de APP diferente da declarada. E quanto ao valor do VTN, finalmente, que é um grande marco do lançamento, a tabela, o valor declarado, lançado pelo fisco, é melhor do que o do laudo apresentado. Então, eu me recorro ao acórdão recorrido para manter, diante da proibição
de prejudicar a situação do contribuinte. Então, eu mantive o valor do VTN no auto de infração. Eu quero deixar claro que a extensão desse meu voto todo é só porque eu tenho preocupação em delimitar a lide do que eu julgo, do meu posicionamento perante esse colegiado. Então, não obstante falar exclusivamente o lançamento de VTN, eu vi que houve uma extensão, que a fiscalização enfrentou a questão da APP. No acórdão recorrido também. Então, eu quis demarcar isso, e por isso que eu conheci das provas da APP e as apreciei, e não fiquei satisfeita, pelas razões que eu coloquei no voto. Diferente da situação de, do nada, no meio da impugnação, surgiu uma declaração. Isso eu entendo, eu ainda até me reservo a entender isso melhor. Quais os limites da minha lide? Se está no auto de infração, quais são os limites desse debate, dessa construção de prova, mas nesse momento eu vejo até diferente daquele caso que nós julgamos, porque nesse caso o auto de infração falou bem da área de APP. Então, meu voto foi nesse sentido. João pediu a palavra. Está virando lugar comum dar os parabéns à senhora, doutora Letícia, né, pelos votos. Mas vamos lá, parabéns. Primeiro, deixa eu responder um questionamento seu. A senhora disse, incidentalmente aí no seu voto, que não sabe por que razões ele teria declarado menos, se aparentemente ele tinha mais do que 30 hectares de APP. Eu posso te dizer uma das razões. Não sei se foi o motivo dele, mas é um motivo comum. Quando o proprietário rural vai ao banco fazer o financiamento rural, um dos documentos que ele tem que apresentar é a declaração de TR. E uma das informações úteis para que o banco avalie potencial desse possível mutuário para poder conceder os empréstimos é saber o quanto a área tem aproveitamento econômico. Então, quando o contribuinte concordo com a senhora, é lançamento por homologação. Ele faz a declaração dizendo, não, na minha área, a minha fazenda é produtiva, é bacana, eu ganho muito dinheiro lá. Inclusive, eu sei que é Mata Atlântica, mas só 30 hectares que são de Mata Atlântica. Quando ele faz isso, tem efeito. Tem efeitos para ele. O contribuinte não faz graciosamente, sobretudo em seu desfavor. Ele não declarou 30 hectares, quando poderia, em tese, ter declarado mais, supondo que a área fosse maior, apenas para se prejudicar. Ele provavelmente teria uma razão para ter feito isso. Uma das razões que eu te aponto é essa. Eu estou afirmando que foi o caso específico desse contribuinte. Mas, respondendo ao seu questionamento, essa é uma das motivações que pode levar o contribuinte a apurar de maneira voluntariamente incorreta o tributo, porque ele pode, ainda que agindo, apurando de maneira incorreta, ele pode ter um benefício com isso. A gente vê casos aqui, até que, inclusive de TR, de contribuinte que quer pagar o tributo. Porque, na verdade, não é porque ele gosta de pagar o tributo, é porque isso vai ter outros efeitos para o contribuinte. Essa pode ser uma explicação. Concordo com a senhora que essa situação é diferente da situação que a gente viu no outro processo, doutor Kleber. Porque aqui, o contribuinte foi intimado na ação fiscal e, na ação fiscal, ele apresentou para a autoridade administrativa, aquela do parágrafo 2º do artigo 147 do CTN, ele apresentou o argumento de que não poderia ser modificado o seu VTN, justamente porque essa terra seria uma terra totalmente destinada à preservação. Está na manifestação dele aqui. Então, aí eu entendo, como eu tinha dito no processo, que essa matéria, ele na verdade solicitou que fosse revisto os 30 hectares, pela autoridade competente, que era a autoridade administrativa, que não reviu. Então, eu entendo que a matéria se tornaria litigiosa. Mas também concordo com a senhora que, nesse caso, qual for ele apresentar a prova, então qual seria a área? Tá, parece que não são 30. Tá, mas então que tamanho é? Na ausência da prova,
de que não são os 30, que poderia ser outra área maior do que 30, fica com o valor declarado, que foi 30. Nesse ponto, concordo plenamente com a senhora. Ele teria a fumaça do bom direito, mas ele não trouxe uma prova para isso. Então, acompanho integralmente o voto da senhora. Parabéns novamente pelo voto. Doutor Wesley. Eu concordo, doutor João, acrescentando as suas razões, às vezes, para essas declarações, nas negociações comerciais, né, para o futuro. Atualmente, ele já negocia a venda da fazenda e, para ser mais produtiva, aí ele declara até a menor lá para poder negociar no futuro a fazenda. Que é muito comum, porque se a fazenda produz determinada safra, já negocia para o futuro a venda, não é imediato, geralmente, nas questões rurais, acrescentando aí. Bom, eu vou ficar mais no quesito do laudo, que não atendeu as normas, né? E por isso eu vou acompanhar a relatora, em razão de não ter atendido as formalidades legais para cumprimento dos dispositivos, já que o lançamento por homologação, do meu ponto de vista, permitiria a revisão de erro de fato. Então, assim, justificando assim, até meu posicionamento perante o colegiado, diferente de um lançamento por declaração, que quase não temos. A homologação, você tem lá a verificação pelo sujeito passivo do fato gerador, né, calculando o montante devido e o pagamento no prazo. E após isso, a administração homologa. Diferente da declaração, que o contribuinte, na modalidade de lançamento por declaração, ele informa os fatos pertinentes à imposição tributária, e aí sim o sujeito ativo, a fazenda, vai avaliar e analisar a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo, realizar o cálculo montante devido, aquela coisa. Como TR por homologação, então vou ficar fixando entendimento nessa delimitação. Acompanhe a relatora. Doutor Kleber. Acompanhe a relatora. Doutora Fernanda. Acompanhe a relatora. Doutor Paulo. Acompanhe. Doutora Letícia, não. Doutor Maurício. Acompanha. Eu também acompanho. Então, item 371, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Eu vou interromper a gravação para a gente ir para o almoço.